Será que eu sou melhor do que o apóstolo Paulo? Será que você é melhor do que o apóstolo Paulo? Será que você é melhor do que os outros apóstolos e do que os profetas que foram mortos, perseguidos, apedrejados, decapitados? 3, 2. Graça e paz a você que me assiste. Sou Max Davidson, ministro da Palavra de Deus. E hoje eu vim aqui para compartilhar com você uma mensagem do alto de Deus para a sua vida. Amém? Fique agora com o reino em nós. A mensagem de Cristo que foi direcionada para o apóstolo Paulo, ela diz o seguinte, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 12, no verso 9, a minha graça é suficiente a você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Olha que mensagem poderosa. Eu quero falar também a respeito não só dessa palavra, mas acerca de muitas outras que estão em extrema coerência com essa e que se tornam também palavras compatíveis e referentes uma à outra. Normalmente as pessoas têm usado estes versículos, como este verso, esse pequeno trecho também da palavra, muitas pessoas têm usado como suporte ou como base da sua situação atual. E as pessoas, elas têm uma identificação com isso, achando que são imortais, que são impenetráveis, achando que são à prova de bala, achando que estão impunes ou livres de quaisquer situação deprimente, qualquer crise, de qualquer depressão financeira. As pessoas elas acham que, se baseando ou focando nesses versículos, não só esse, como é um exemplo também do Salmo 23, Salmo 23 em que diz assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. O texto tradicional é este, mas o texto original do hebraico é o Eterno é o meu pastor e não me falta. Eu irei também discorrer um pouco sobre essas referências também, como por exemplo aqui no versículo anterior, em que o apóstolo Paulo, no verso 11, ele diz assim, pois quando estou fraco, então sou forte. Ou pois quando sou fraco, então sou forte. E também tem um outro, lá em Filipenses também no capítulo 4, no verso 13, que diz assim, tudo posso naquele que me fortalece. Este é o texto tradicional, mas o texto original está escrito, tudo posso em Cristo que me fortalece. Eu irei também me adentrar um pouco para explicar a vocês a referência ou a objeção, o motivo, a causa e a circunstância que levou o apóstolo Paulo a compartilhar um pouco dessa experiência para as comunidades, para os discípulos e seus seguidores que se encontravam nas regiões de Roma ali, onde elas congregavam ali, onde elas tinham o hábito de se reunirem como um corpo só, para poder assim estar adorando ao Criador e ali formar um conjunto de pessoas, uma organização, para poder em um conjunto, em uma só voz, em um só pensamento, em um só coração, servir a Deus e servir uns aos outros. Eu quero ler com vocês, que vocês leiam comigo, capítulo 11, no verso 21 ao 28. Leiam comigo. Aquilo que os outros ousam apresentar, falo como insensato, ouso também eu. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Eu também. São ministros de Cristo? Como insensato digo, muito mais eu. Muito mais pelas fadigas, muito mais pelas prisões, infinitamente mais pelos açoites. Muitas vezes vi-me em perigo de morte. Dos judeus recebi 5 vezes os 40 golpes menos um. 3 vezes fui flagelado, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei um dia e uma noite em alto mar. Fiz numerosas viagens, sofri perigos nos rios, perigos por parte dos ladrões, perigos por parte dos meus irmãos de estirpe, perigos por parte dos gentios, perigos nas cidades, perigos no deserto, perigos no mar, perigos por parte dos falsos irmãos, mais ainda fadigas e duros trabalhos, numerosas vigílias, fome e sede, múltiplos jejuns, frio e nudez, e isto sem contar o mais, a minha preocupação cotidiana, a solicitude que tenho por todas as comunidades.
Vocês estão observando, vocês estão analisando qual era a situação caótica, qual era a experiência, a crise, quais eram os traumas do apóstolo Paulo que ele passava, para ele falar aquela palavra bonita, por trás daquela palavra bonita, em que todas as pessoas entonam com a maior empolgação, existem todas essas experiências que ninguém desejaria passar. Muitos querem usufruir do sucesso, muitos querem usufruir da vitória, muitos querem usurpar os títulos, porém não querem passar pelos processos que são necessários para a capacitação, para o preparo de um lugar ou de um título. Às vezes existe um mal ou uma experiência que é necessária. É necessário. Eu quero que vocês entendam isso e fiquem comigo para compreender mais. Eu quero apenas abordar um pequeno pedaço a respeito da história do apóstolo Paulo. Vocês já estão cansados de ouvir, de saber quem era e quem foi o apóstolo Paulo. Ele de perseguidor para perseguido, de fariseu para apóstolo e de Shaul, Saulo para Ishaul ou Paulo, do hebraico. Eu costumo chamar isso de processo de metanoia, da mesma sorte que a lagarta ela tem que passar por este processo de metamorfose, de lagarta ao casulo e do casulo à borboleta. Assim também nós, seres humanos, passamos também por estes processos seletivos, por essas classificações, por essas seleções. E isso torna-se necessário, crucial para as nossas vidas. Um exemplo, no processo da mudança ou da transformação de uma lagarta à sua ascensão à borboleta, à sua glória, ao seu estado sucessor. Se uma pessoa vier querer abrir ali, forçar o casulo para amenizar o seu sofrimento ou para antecipar a sua transformação, ou para antecipar o seu sucesso, automaticamente aquela borboleta irá sair debilitada, irá sair lesada, irá sair com alguns traumas ou problemas. Eu quero dizer que tem situações na nossa vida, tem experiências ruins que devemos passar sozinhos, porque isto é um encontro entre o meu eu externo com o meu eu interior. Então é esta que é a busca. É o meu eu, é a minha consciência externa buscando conhecer, buscando as informações do meu eu interior. Eu tenho que me encontrar, eu tenho que me achar, porque quando eu me encontro dentro de mim mesmo, então eu encontro a dimensão, eu encontro a divindade, eu encontro Deus dentro de mim. E é Ele que sussurra, é Ele quem nos guia e quem fala dentro de nós. E se compreendermos isso e o grau de importância que há nisso, seremos pessoas bem-sucedidas, pessoas valentes e valorosas, quando nos encontrarmos dentro de nós mesmos, quando nos acharmos dentro de nós mesmos. Porque a pior desgraça do homem é quando ele se perde de si mesmo. Nós acabamos de ler que o apóstolo Paulo ele sofria com as preocupações, das solicitudes de todas as comunidades que seguiam a Cristo, dos seus discípulos, dos seus seguidores. E mais ainda, a preocupação que ele tinha também era a respeito dos falsos apóstolos. Aqueles que usurpavam o texto sem ter sofrido o processo seletivo de se tornar um apóstolo. Aqueles que quebraram os requisitos, aqueles que quebraram os protocolos, aqueles que tomaram posse da patente de apóstolo e se gabam ao ser chamado de apóstolo, mas que rejeitaram totalmente a dor, rejeitaram totalmente a pressão. Na verdade, muitas pessoas se enganam. Eu coloquei até aqui, eu frisei aqui, eu marquei aqui uma interpretação minha. E eu falo o seguinte: ninguém se torna apóstolo por desejo próprio. A formação de um verdadeiro apóstolo surge pela seleção de Jesus Cristo. É Ele quem escolhe quem vai ser e quem não vai ser. Assim foi como Ishaul. Deus o elegeu, Deus o selecionou a se tornar um apóstolo. E ele não quis de desejo próprio. Como vemos, por exemplo, na seleção dos 12. Foi simplesmente assim. Foi Jesus Cristo quem os chamou. É tanto que ele diz, não foi vocês quem me escolheram, eu escolhi vocês. Essa é a grande questão que entra em debate.
em que eu começo a dizer para vocês que não é importante as pessoas dizerem: eu estou em Cristo, eu sou de Cristo, eu vou para a igreja, eu estou na igreja, eu estou em Cristo, eu conheço a Cristo, eu conheço a palavra, eu sou da palavra, eu entrei no Evangelho. Para mim isso não tem significado algum. Não tem significado algum. Porque o que adianta? Tudo isso que eu acabei de falar, se Deus, primeiramente, não te vê e não te assiste. O que adianta eu dizer: eu estou com Cristo, eu sou de Cristo, eu conheço a Cristo, se no final das contas Cristo dirá: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. É o que eu falo, não adianta, gente. Não adianta dizermos: eu estou no Evangelho, se o Evangelho não estiver em mim. Eu conheço o Evangelho, se o Evangelho não me conhece. Essa é a grande importância de encontrarmos com o nosso verdadeiro eu interior. E esse eu interior, ele é mesclado com o Espírito Santo, com o Ruach Kadosh. Quando nos encontramos dentro de nós mesmos, achamos a grande e real necessidade de servirmos e de estarmos com Deus. Não é necessário um curso, uma faculdade, uma teologia para se tornar apóstolo. De nada adianta se não vier do alto. Muitos querem usurpar da patente de apóstolo, muitos querem usurpar do título de presidente, muitos querem usurpar das conquistas e das vitórias. Mas não há vitória, não há conquista, não há seleção, não há título sem um processo seletivo, sem um processo de transformação, de lapidação, sem um preparamento, sem uma capacitação para aquela patente ou para aquele estado ou para aquela conquista onde iremos estar posteriormente. Ignorar o aprendizado, porque é isso, o sofrimento, as péssimas experiências em que passamos durante este protocolo, durante o processo da nossa vida, para uma mudança, para uma transformação, para poder tomar posse e receber algo maior, é fácil ignorar tudo isso. Mas gozar dos prazeres em que iremos estar depois numa cidade melhor, numa casa melhor, em uma vida melhor, usufruir de uma vida bem estabelecida, de um lar, é muito bom. Mas melhor ainda é aprender lá atrás que o que temos hoje valeu a pena, é necessário, é crucial. Porque assim a gente aprende a valorizar o que temos hoje, o que somos hoje. Aprendemos a valorizar através do que passamos outrora. E eu entendo que cada pessoa é diferente, porque somos únicos. Somos pessoas individuais. Cada história é diferente da outra. A provação, o processo, a luta, a dor de um é diferente da outra. É por isso que há tantos julgamentos, é por isso que uma pessoa julga a outra, porque, consequentemente, os seus erros, os seus defeitos são diferentes da outra. Então, por isso que há essa rivalidade, há essa desigualdade, porque uma pessoa é diferente da outra, porque uma pensa diferente da outra, porque os seus problemas são diferentes dos outros, mas não existe ninguém que não tenha problemas, todo mundo tem problemas. Então, cada um deve se pôr no seu lugar, tomar postura, tomar posição, ir para cima dos seus problemas e resolvê-los cara a cara. Agora eu vou abordar para vocês aqui sobre as consequências das nossas atitudes, das nossas ações em que tomamos ou efetuamos. Eu digo, para cada escolha, para cada atitude, decisão que tomamos, sempre haverá consequências. Sejam elas boas ou ruins. Eu posso tomar uma decisão, posso fazer uma escolha para o bem. Eu terei as consequências que eu tomei para o bem. Para o mal, da mesma maneira. Está escrito pelo patriarca ou rei Shilibon, Salomão, ele disse em Provérbios: há escolhas que para o homem parecem ser boas, porém seus final são os caminhos da morte. Vocês estão observando que existem consequências para qualquer atitude. Ação gera reação. Qualquer ação que eu tomo vai gerar efetivamente uma reação. Seja ela boa, seja ela má. Independente de qual seja a escolha. Se eu decido servir a Cristo,
Consequentemente, eu sofrerei, ou terei, ou serei comprometido pelas consequências das minhas escolhas. E o apóstolo Paulo, ele experimentou isso na pele. O patriarca Jó e Ov experimentou isso na pele. Muitos sofreram isso na pele. Muitos tiveram a experiência dolorosa de se tornar um discípulo, um seguidor de Yahushua HaMashiach. Agora eu digo para vocês, não é fácil. Eu digo para vocês que não é fácil servir a Cristo. Não é fácil. Eu sei que as condições não estão ao nosso favor. Parece que o mundo conspira contra a gente, não a favor da gente. Isso eu sei que o custo de vida de onde a gente se encontra pode ser alto. Eu sei que os recursos não são muito viáveis. Eu sei que há uma extrema necessidade para cada pessoa, há uma grande solicitude. Muitos solicitam de muitas coisas. Sofremos com a divergência, sofremos com tanta coisa, sofremos com tantos impostos. São tantas coisas em cima da gente que muitas pessoas acabam partindo para o outro lado. Muitas pessoas acabam partindo para a marginalidade, para a criminalidade, para máfias, para facções. Muitas pessoas acabam indo para o crime. Muitas pessoas acabam roubando. Infelizmente, muitas pessoas vão partir para um segundo plano, para uma segunda opção. E essas escolhas parecem ser boas. Tudo aquilo que parece ser bom demais, tudo aquilo que parece ser prazeroso demais, não acaba bem. O apóstolo Paulo já havia dito antes, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Gratuidade. Mas ele está se referindo a uma morte física, não é uma morte física, nem tampouco uma vida física. Ele está dizendo que tudo que nós plantarmos, é o que eu falei, ação gera reação. Tudo que eu faço aqui de bom ou de ruim, eu irei arcar com as minhas consequências. Aqui na terra eu irei pagar por tudo. Porém, o salário vem depois da morte. Vida eterna ou morte eterna. Cabe somente a Deus a julgar os herdeiros da vida eterna e os sentenciados, os condenados à morte eterna. O próprio nome já diz vida eterna e morte eterna. O fim para tudo e o começo para uma nova vida em Cristo. Gratuidade, o apóstolo Paulo nunca cobrou, nunca exigiu. Ao contrário, ele sempre recusou as recompensações, salários das comunidades que queriam presenteá-lo, que queriam pagá-lo por causa de suas missões e por causa dos seus milagres que ele efetuava naquelas províncias ou por onde ele ia. As pessoas queriam contribuir, falando, não, eu vou te pagar, mas ele sempre rejeitava porque ele não queria ser pesado. Porém, só existia uma comunidade dos seus seguidores pela qual ele abriu uma exceção, que eram os queridos filipenses. A esses, ele tinha um vínculo, ele tinha uma comunhão tão grande com eles que ele não sabia rejeitar as suas recompensações. Então, deles ele aceitava. Agora, dos outros não, porque os outros poderiam chamá-lo, achá-lo como um guru, como um charlatão da fé. Então, tudo é questão de consideração e de conhecimento. Tudo é questão de necessidade. Eu sei que isso não justifica. Eu abro um parênteses. Eu sei que partir para um outro lado, roubar, ter uma segunda opção, não justifica um erro. Eu sei que muitas pessoas estão em grandes crises econômicas, estão passando por depressões financeiras, estão se enlouquecendo. Eu sei que a situação não é fácil, é caótica. Eu sei que muitas vezes a gente pensa em fazer besteira, até mesmo em tirar a própria vida. Porém, isso não é necessário, isso não é crucial. Todo este mal, toda essa tragédia, toda essa crise é necessária para o nosso crescimento, faz parte. Temos que passar por isso. Vem o caso da borboleta, o exemplo que eu citei, se uma pessoa vem tentar lá ajudá-la, ela irá se tornar uma borboleta, mas com sequelas. Então, eu não quero que você se torne uma pessoa sequelada. Não. Você tem que passar por todo este trauma, por toda esta crise sozinho, só contando apenas com a sua fé. Porque a única pessoa que estará com você lado a lado, te guiando, te levantando, te revigorando, será Deus, Jesus Cristo. Conte com Ele. Ele irá abrir as portas onde não há porta. Olha só a vida do apóstolo Paulo. Vejam só o que nós acabamos de ler. Olhem só as coisas que ele passou. Fome, nudez. Quem deseja passar por isso? Apesar de que muitas pessoas estão sofrendo por isso. Muitas pessoas ficam uma semana sem comer. Come hoje, não sabe se vai comer amanhã. Outras pessoas não têm teto, não têm lugar fixo para dormir, não têm sequer um colchão, uma cama.
Isso é triste. Muitas pessoas não têm o que vestir, não têm o que beber. Isso faz parte do processo. A questão é que não devemos nos entregar, não devemos nos render à crise ou à circunstância. Não se entregue às condições caóticas em que você se encontra. Não se entregue. Seja forte, seja valente. Levante a cabeça e comece a andar. Não se renda. Não se renda por nada. E muito menos se venda. Se valorize. Ande. Se não aguentar andar, rasteje. Corra. Vai para cima. Pense sempre em sair dessa condição em que você se encontra. Pense sempre no melhor. Pense grande. Eu vou dar uma palavra de conforto para você e para mim. Porque para mim veio esta palavra. Deus falou no meu coração através desta palavra. Coloca na tua cabeça. Quanto maior for a tua dor, quanto mais tempo for o teu processo de transformação, quanto mais tempo você estiver no casulo, quanto maior for os traumas, o medo, quanto mais perto da morte, tenha certeza, maior será o teu galardão, maior será a tua recompensa, maior será o teu sucesso, mais belo e mais linda você será, uma borboleta brilhante, radiante, maravilhosa. Coloca na tua cabeça que todo este processo faz parte. E sem ele, você não obterá o teu sucesso. Você não obterá o teu salário. Independente, físico ou material ou sentimental. O teu salário, a tua recompensa da tua ação, que gerará uma reação muito mais, 100 vezes maior. Com Cristo haverá perseguições. Eu sei que Jesus ele disse que se abandonarmos tudo, se deixarmos, abrirmos mão de tudo que é nosso, de tudo que conseguimos com a força da nossa sabedoria, a força do nosso braço, se abrirmos mão de tudo por causa do Evangelho, por causa do seu nome, receberemos 100 vezes mais no céu e na terra. Porém, ele deixa claro, vocês vão receber 100 vezes mais na terra. Serão pessoas bem-sucedidas, pessoas valorosas, pessoas ricas, pessoas prósperas, prósperas em um casamento, prósperas em uma família, prósperas financeiramente, economicamente, prósperas principalmente espiritualmente. Mas tem uma coisa, com perseguições. Só não sofre perseguições aqueles que falam o que o mundo quer ouvir. Só não sofre perseguições aqueles que pregam segundo o Evangelho do homem, e não o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho, que é o reino de Deus, que está em nós. Não somos impenetráveis, não somos imortais, não somos intocáveis. Coloca na tua cabeça. Eu vou dizer agora a respeito da grandeza que Deus, quando Ele quer que você prossiga e não desista e não olhe para trás, Ele vai sempre nos mostrar algo para esclarecer, para clarear a nossa mente, para nos dar uma motivação, uma alegria na salvação dEle. E Ele vai nos mostrar algo inefável e majestoso. Assim como Ele mostrou para o apóstolo Paulo, que estava na prisão, que estava em grande crise, que estava passando por toda aquela calamidade. Deus vem e mostra ao apóstolo Paulo coisas grandes, fala coisas inefáveis, ao qual ao homem é proibido repetir. Deus leva o apóstolo ao terceiro céu, no último dos céus. E lá ele vê essas grandezas. E ele fica espantado e admirado. Isso é apenas uma pequena amostra, uma fagulha do que Deus ele quer mostrar para a gente, para que não possamos desanimar. Ele está dizendo, ei, isso aqui é apenas um trecho, isso aqui é apenas um pedaço, isso aqui é apenas uma prévia, isso aqui é apenas um trailer do que você vai passar, do que você vai experimentar depois de passar por todo esse processo aqui na Terra. Isso é só um pedaço. Isso é uma pequena amostra do que você verá, do que você conhecerá, de onde você estará. Agora, para o apóstolo Paulo não se exaltar ou não se gabar de ter visto aquela majestade, de ter ouvido aquelas coisas inefáveis, Deus ele coloca um espinho na carne do apóstolo Paulo. Eu creio que o apóstolo Paulo ele teve uma experiência fora do corpo, ao qual a ciência chama de paralisia do sono. E muitos da religião, muitos dos crentes chamam de arrebatamento. Então ele teve essa experiência fora do corpo. E Deus o levou, a sua consciência, ao terceiro céu. Ele experimentou isso. E houve também uma perseguição na sua carne, para que ele não pudesse, ou não viesse a se exaltar, a se gabar de ter visto aquela maravilha. Tudo isso é necessário. Tudo isso faz parte do plano de Deus.
Vou citar algumas referências que são coerentes com o que eu estou falando, de que não somos intocáveis, assim como Paulo não era. Nossa, mas o apóstolo Paulo ele era tão devoto a Deus, e Deus permitiu que ele passasse por tudo isso? Sim, com certeza. Olha só, ele era apóstolo. Se Deus fez isso com ele, o que ele não faria com nós? Será que eu sou melhor do que o apóstolo Paulo? Será que você é melhor do que o apóstolo Paulo? Será que você é melhor do que os outros apóstolos? E do que os profetas que foram mortos, perseguidos, apedrejados, decapitados? Muitos se baseiam nesses versículos. Ai daquele que tocar no ungido de Deus. Aquele que toca no ungido de Deus está tocando na menina dos olhos de Deus. Então muitas pessoas usam isso como proteção para dizer que eles são intocáveis e de que ele é uma pedra preciosa para Deus, mas nós não somos importantes ou preciosos para Deus. Deus que é precioso e importante para a gente. Veja só o que Deus fez com Israel. Se ele fez com Israel, vocês acham que ele irá poupar o Brasil? Vocês acham que ele irá poupar essa geração? Pensem e reflitam nisso. Deus ele é justo. Deus ele é justo. Ele não falha. Vocês podem ter certeza disso. O profeta Isaías foi um grande profeta. Ele foi cerrado ao meio por causa das profecias e por amor e pelo zelo da casa de Deus. Jeremias foi apedrejado. Foi o profeta chorão, como muitos conhecem. Tiago e Jacob, um dos primeiros apóstolos a sofrer martírio. E muitos outros foram perseguidos e mortos. Tudo por causa do Evangelho. Agora, será que somos melhores do que eles? Será que somos privilegiados? Eu acho que não. Eu tenho a certeza e a nítida impressão de que eles foram mais privilegiados do que nós. Porque eles foram selecionados, escolhidos por Deus, pessoalmente. E esta é a consequência. Estas são uma das poucas consequências que são acarretadas em cima daqueles que são escolhidos por Deus. Por quê? Simplesmente pelo fato de que o mundo odeia tudo aquilo que Deus ama. O mundo odeia tudo aquilo que Deus ama. O próprio Cristo foi claro em dizer: eu amo vocês. E se vocês me amarem, o mundo vos odiará. Tiago também disse: aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Mas eu digo mundo, não digo do universo, não digo da constelação, não digo do cosmos. O mundo que eu estou dizendo, me referindo, são as pessoas. As pessoas que estão voltadas, que estão entregues ao pecado, que se renderam ao Deus deste século que se chama Ra-Satã, ao Deus deste século que se chama dólar, o dinheiro, ao Deus deste século que se chama os prazeres sensuais da carne. Estes são as concupiscências, são os pecados conscientes em que sabemos que são pecados e praticamos. Pecado por omissão. Sabemos o que é fazer o bem, sabemos como fazer o bem e não fazemos. Sabemos como evitar todas essas pestes e pragas e maledicências e não o evitamos. Tudo isso é aquilo que nos leva a odiar a Deus. Se amamos o mundo, se estamos com o mundo, fazemos do que o mundo gosta. Vamos agregar sempre prazer ao mundo. Vamos agregar sempre contribuições ao mundo. Iremos, infelizmente, ser odiados por Deus. Porque quando a pessoa ama o mundo, Deus o odeia. Quando a pessoa ama Deus, Deus o ama. Eu não estou sendo clichê. Olhem na palavra e vocês verão. Deus ele rejeita todos aqueles que o rejeitam. Vocês estão achando que Deus é amor e Ele vai sempre estar ali me chamando, me dando uma segunda chance. Ok. Todo mundo se cansa. Mas Deus não se cansa. Ok. Deus ele te dá oportunidade. Deus ele nos dá oportunidade. Mas existe um tempo, existe um prazo ali. E às vezes Deus ele não interfere. Então devemos entender isso. Devemos entender e discernir, compreender o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque é certo que nem sempre Deus ele vai estar ali disposto a estar nos esperando. Somos nós quem devemos nos aproximar de Deus. Porque nós saímos de Deus. Quem saiu de Deus fomos nós. E há uma consequência para aqueles que saíram de Deus. A humanidade saiu do seio de Deus. E é para lá que devemos retornar, regressar. Só que muitos, infelizmente, não reconhecem que saíram de Deus. Eu irei falar em outro vídeo a respeito dos dois tipos de filhos. Que todos nós, seres humanos, somos filhos de Deus. Porém, existem dois tipos de filhos, duas classes de filhos que eu irei falar. Não vou falar aqui. Vou deixar vocês com vontade de querer saber quais são os dois tipos de filhos. Vocês me entenderam? E mais, saibam de uma coisa, não somos intocáveis. Muitas pessoas recitam este versículo dizendo: eu tudo posso em Cristo que me fortalece. Mas fortalecer
E ser abastecido pelo poder eficaz da graça de Deus quer dizer simplesmente suportar as dores, as guerras, as aflições, suportar os traumas, suportar o medo. A graça de Deus nos dá força, ânimo para continuar a viver, para continuar sempre estar vendo motivação em viver, em continuar servindo a Cristo. É isso que quer dizer, eu posso tudo em Cristo. Deus é o meu pastor e não me falta. Então vamos ver sempre graça, sempre alegria, sempre felicidade, sempre ânimo para continuar em meio à crise, em meio a qualquer circunstância da nossa vida. Amém? Então, gente, é isso. Que vocês possam colaborar e contribuir com o nosso trabalho, ok? Curtindo, compartilhando, ativando o sino de notificação e se inscrevendo no canal. Shalom, graça e paz.